Muy buenos días. Muito bom Un dia. saludo al misionero Uma Miguel Bermúdez saudação ao Marín missionário Miguel Bermudes Marim y a todos los e a ministros todos y os hermanos y ministros, hermanas irmãos e irmãs en los diferentes nos diferentes países que que están conectados a estão través conectados através del satélite Amazonas do y también el satélite Amazonas e Eutelsat também o 8 satélite Eutelsat 8 y también por e internet também pela internet y todos los medios e todos os de meios comunicación. de comunicação. Allá en Lá Villahermosa, em Villahermosa, México, México, que están teniendo que hoy una estão reunión tendo de hoje uma maestras reunião de professoras con nuestra hermana Nelly com nossa irmã Cruz. Nelly Cruz. Y también allá en E também lá Venezuela, na hay varias Venezuela congregaciones reunidas, tem várias também em congregações Colômbia, reunidas e também na Colômbia, en el Brasil, no en Brasil, Chile, no Chile, en Argentina, na Argentina, en Panamá, no Panamá, en Estados Unidos, en nos Estados Centroamérica, Unidos, América en el Central, na África, África, em todos os lugares donde están onde reunidos estão en el día de reunidos hoy, no dia de hoje, jueves quinta-feira, 28 de 28 diciembre de dezembro deste año deste ano 2023. 2023. Pueden tomar asiento si están en pie. Podem sentar se estão em pé. Nos quedan ya Nos restam já unos días uns diazinhos deste año deste ano 2023 que ha 2023 sido de gran que bendición, foi de grande bênção, todo lo que Dios nos ha tudo dado que Deus nos deu y cómo Dios nos ha ido abriendo e como Deus el entendimiento, las veio nos escrituras abrindo entendimento às y cómo nos Escrituras ha estado dando e la como esteve revelación nos dando a revelação del misterio del do séptimo mistério, sello, do del sétimo misterio de selo, la do venida del mistério Hijo da del vinda Hombre do con Filho sus do Homem com ángeles, seus anjos, lo cual vemos ahora o qual vemos agora más mais porque claramente estamos porque estamos vivendo en la realidad, na realidade, no en los tipos y figuras, não nos tipos e figuras, sino em mas la realidad. na realidade. Y E miren ustedes, vejam vocês, en este mensaje nesta mensagem, que nos predicó que nos pregou nuestro amado hermano nosso William amado Soto irmão Santiago, William Souto Santiago, titulado intitulada Jesús, Jesus, el regalo de Dios, o que fue presente predicado de el Deus, que 23 foi de pregado em diciembre 23 de dezembro de 1984, de 1984 aqui em Caí, Porto Rico, nos dice, nos diz, en una partecita aquí dice, numa y partezinha las aqui diz, palabras que dijo e el as Señor, palavras que o Senhor disse, no temáis manada não pequeña, temais manada porque el pequena, Padre porque le ha ao Pai lhe placido agradou daros el reino. dar-lhes o reino. Essas palavras Essas palavras vão ser de muito significado para nós neste tempo, quando o mensageiro que Jesus enviará nos falar do reino do Senhor Jesus Cristo, quando nos falar do programa que Ele estará realizando neste tempo final para tomar seu lugar no reino e tomar o lugar que lhe corresponde como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para ocupar o trono de Davi. Agora vejam vocês que para tomar o lugar correspondiente a essa promessa, se requer estar no lugar correto e na igreja do Senhor Jesus Cristo, o lugar correto do templo espiritual que Deus veio construindo desde o dia de Pentecoste para cá, corresponde ao lugar santíssimo, à etapa da era da pedra angular, onde nosso irmão Branham, no livro de citações, nos diz que isso tem que se realizar, ou seja, a igreja tem que estar nesse lugar e tem que reconhecer essa posição como igreja e também o ministério como ministério e como instrumento têm que estar todos em linha para poder receber essas bênçãos. No livro de citações, página 107, parágrafo 931 diz: o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento.
Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez? Aí à direita desenha a pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Quando se reúna todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus expresso por meio da sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta? Ou se a igreja unicamente conhecesse sua posição, e aí desenha uma pedra angular também à direita e as eras, e a flecha para a pedra angular. Ou se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. E aí desenha uma pedra angular e em cima escreve novo nascimento, quando a igreja reconhecer sua posição. Ou seja, que é na etapa da era da pedra angular, onde essas promessas são e serão cumpridas no meio do povo e desse ministério, desse instrumento, onde estarão na parte alta desse templo espiritual que Deus veio construindo de etapa em etapa, mas que nenhuma dessas etapas chegou a obter essa fé de rapto, mas que é acima, nessa etapa, onde foi dito a João em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Sobe aqui. João tinha que olhar para cima. Ele não podia ficar olhando ao seu redor, nem olhar para baixo, para as eras. Tinha que olhar para cima. Levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está perto, diz Jesus. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. Vamos ler essa parte aí. Onde Jesus está mostrando allí, vamos a ver si es el capítulo 21. Jesus está mostrando ali, vamos ver se é o capítulo 21. De São Lucas. De São Lucas. Onde nos fala de levantar vossas cabeças ao céu. Capítulo 21, versículo 27 diz. Ou 25 em adelante, ou 25 em diante diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para onde é preciso olhar e ver o cumprimento da vinda do Filho do Homem com poder e grande glória para cima, para essa era perfeita. Ou seja que quando o irmão Branham nos fala, olhe para cima, a era que vem. Isso está no livro de citações na página 37. No parágrafo 311, onde nos diz uma partezinha aqui, diz: temos um ministério chegando que é exatamente como a vida de Cristo. Agora vejam que também um ministério que esteve de era em era tem que chegar a essa parte de cima também. Por isso, quando ele diz, quando este Espírito Santo que temos no nosso meio, o que está em nosso meio agora mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, diz, quando chega a ser encarnado na pessoa, vamos buscar no livro dos selos, para lê-lo, tal e como nos diz ali,
donde nos dice, onde nos diz, en el libro de los sellos, no livro dos selos, na página 134, diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja que a encarnação do Espírito Santo estará, diz ali, em uma pessoa. Ou seja que o Espírito Santo estará ali, diz o irmão Branham aí, operando o ministério de Jesus. O ministério de Moisés e o ministério de Elias. Porque ao dizer o Espírito Santo encarnado, e ao estar encarnado o Espírito Santo, ele opera nesse instrumento o ministério que ele deseja operar ali. Ou seja que o que temos neste tempo final no meio da igreja é o Espírito Santo no meio da sua igreja, operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. E aí estão vendo esse Espírito Santo encarnado nesse instrumento. E tem que chegar esse ministério, essa última culminação, diz o irmão Branham, do ministério de Elias. Vejam, mas recordem que o ministério de Elias não percorreu nunca um ministério dispensacional pelo qual tem que ser caminhado esse caminho ao lado de um ministério dispensacional. Qual é? Moisés. E o ministério, consequentemente, do Messias, do Cristo, do ungido, que é o ministério de Jesus. Ou seja, que tudo o que envolve isso que foi visto no Monte da Transfiguração, onde Pedro, Tiago e João olharam ali e viram a ordem da sua vinda, isso estaria sendo cumprido nesse tempo da sua vinda. Eles viram ali o ensaio. Nós estamos vendo hoje a realidade. E as coisas que Deus disse através do reverendo William Branham, que seria tão humilde, seria tão simples, que se não vigiássemos, iria nos passar despercebido. Agora vejam como esse ministério também estará chegando, diz ali, aqui nessa página 37 do livro de citações, parágrafo 311, temos um ministério chegando, que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Olhe a igreja luterana sob justificação, vindo fresco do catolicismo. Olha, movendo-se. Depois, olha Wesley, chegando um pouco mais perto à santificação, descendo dentro das Escrituras. Olhe, no meio de Wesley, depois a coisa seguinte que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora, olha a era que vem agora, para cima, a pedra angular. E desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. Ou seja, onde é a vinda do Senhor? Acima. Na pedra angular, o tornado conhecido, Deus em toda a criação esperando que a igreja ache seu lugar posicionalmente. Como é que a igreja, de era em era, encontrou o lugar que lhe corresponde a ela, chegar e estar aí nesse lugar, por meio da voz do seu pastor, por meio da voz do Espírito Santo no meio da sua igreja, através da sua igreja, chama suas ovelhas, chama seu aprisco, ou seja, as coloca nessa era. E assim é que elas encontram o lugar correspondente a cada era.
E agora, como é que a igreja, neste tempo final, esteve encontrando esse lugar? Pois nada mais e nada menos que com a mesma presença do Senhor no meio da sua igreja, porque Ele vem pela sua noiva. Consequentemente, tem que vir Ele mesmo nos buscar. Vem? Tem que vir Ele mesmo para levar sua noiva. Porque quando a pessoa tem uma noiva, e vai a casar-se com ela, se casar com ela, a compromete e faz os preparativos, e quando vai se casar, ele não manda a o seu sogro, ou a seu irmão, ou primo, o seu primo, ou qualquer outra pessoa, ele vai ele mesmo. Porque ele foi la que la foi ele quem a comprometeu. E vai ele mesmo buscá-la. Vem? Agora, isso é o que Deus está mostrando também. Recordam esse relato dessa fábula de Romeu e Julieta. Porque recordem que ele vem como ladrão à noite. Mas vejam que ele mesmo que foi ali. E há uma parte onde diz no livro de citações que a escada que colocou ali, colocou algo ali, escreveu Moisés e Elias. Vamos ver se encontramos essa partezinha ali. Onde ele diz vamos a ver las 7. da página 90 diz assim que isso era tão secreto quando ele vem, quanto mais desconhecido será o rapto. Vem? Eles querem que diretamente eles dirão, bom, pensei que deveríamos ter um rapto e todo este juízo sobre a terra. Agora, vamos buscar onde ele diz que Deus não envia juízo sem antes enviar uma advertência ou enviar um profeta. Vamos ver aqui. Na página 117. Na página 117. Del párrafo 10. 36 diz, do parágrafo 1036 diz, o sinal principal de Deus é um profeta. Agora eu vou falar uns minutos sobre isso. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era. E essa é a razão que o sinal principal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem enviar antes um profeta. E escreve ali Apocalipse 11, de 1 a 14, 11 do 15 ao 19, em cima escreve, o sinal principal de Deus é um profeta antes do juízo. Aí escreve nacional ou internacional. Agora, continua dizendo aqui, onde paramos. E todo este juízo sobre a terra, ele disse, já aconteceu e não souberam. Será como um ladrão à noite, como naquele livro que li, vocês sabem como é chamado Romeu e Julieta. É o que foi. Alguém, ele escreve Moisés e Elias, que colocou uma escada para cima da casa. Foi tanto tempo atrás e veio e tomou, atirou no tempo da noite.
Agora, assim é essa forma. Agora, assim é nessa forma. Assim nessa forma é que assim sucederá nessa forma e é que acontecerá. desaparecerão. E eles desaparecerão. Não que eles enviaram para abaixo eles mandaram para baixo um montão de anjos e desenterraram as sepulturas. Com suas pás para desenterrar as sepulturas. A Bíblia diz que serão mudados sem que você possa piscar. Só um abrir de olhos. Tudo terá terminado assim rápido. Só em um abrir de olhos. A final trombeta, diz aí o apóstolo Paulo. Agora, vejam como é a mesma escada que Jacó viu. Vejam de era em era. Foi um mensageiro chamando o seu povo e os está chamando nessa era. E sobe a escada. Se vai esse mensageiro, morre, se apaga o olho. Se abre outro olho. Quando ele diz ali no abrir e fechar de olhos, 1 aos Coríntios, vejam, nos fala desses mensageiros, que são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra. Se abre um olho, aí surge um mensageiro, uma era, chama seus escolhidos, os coloca no seu aprisco, se apaga esse olho. Depois se abre outro olho, outro mensageiro vem, chama seus escolhidos e se fecha esse outro olho. Mas vejam que neste tempo final, ao final da escada, o que está na Câmara do Rei, o que está aí são os mesmos 2 olhos. Desse que enviou esses 7 olhos por toda a terra, agora é pelos seus 2 olhos, pelos seus 2 próprios olhos, buscando a sua noiva. Vejam ao final da escada. São os ministérios de Moisés e Elias, os que, através deles, Deus então está olhando a sua noiva, a essa amada, a qual a vê limpa, a vê pura, para se casar com ela e levá-la. Vejam que tudo isso já se torna uma realidade neste tempo final e a leva à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do Pai Celestial. Agora vejam que como unicamente pode ver Deus neste planeta Terra, um grupo de seres humanos limpos e justificados diante do Pai Celestial. É esse grupo pelo qual ele vem. Porque os vê limpos, porque os vê através desses 2 olhos, porque é através desses 2 olhos dos ministérios de Moisés e Elias onde unicamente há misericórdia e onde unicamente Deus vê o ser humano limpo. Todo aquele que estiver fora da cobertura dessas 2 poderosas asas, então o juízo divino cairá sobre essas pessoas, sobre o mundo, porque o mundo já não está coberto com o sangue que ele vinha sendo mostrado ali no trono de misericórdia, ou seja, estava como um lençol, e quando ele olhava ao mundo, o via através do sangue de Cristo. Mas ao ele sair do trono de intercessão, quando ele olha, já ao mundo é requerido o juízo divino. Mas aos escolhidos de Deus, quando ele vira e olha, ele vê um grupo, sua noiva, justificada, a vê pura, a vê limpa, porque é como quando a pessoa está em um desses lugares altos, chamam faróis, e tem uns binóculos ali colocados e ajustados até certo ângulo, e você coloca aí e olha e vê tudo tão clarinho aí e vê o que está focado nesses binóculos. E olha por aí, diz: uau, que formoso se vê isso que eu estou vendo aqui, desde aqui, através destes binóculos. Mas se tira daí e olha para os lados, ou a outro lado que não seja através desses binóculos, a essa distância que está sendo focado esses binóculos, o que vai ver é tudo borrado, tudo feio.
Algo assim para que entendam como é que Deus vê o mundo sem esses binóculos. Tudo borrado. Tudo desfigurado. Para entender essa analogia. Mas volta e se coloca aí. Os vejo focadinhos, aí vão bem. Aí vão meus rapazes. E neste caso podemos falar lá como Romeu e Julieta. Vamos dizer, aí vai minha noiva. Aí vai a que eu estou preparando. Mas olha para o outro lado, vê? E prega misericórdia, vai dando a fé de rapto a esses que estão olhando através desses binóculos, mas quando vê o mundo, então fala de juízo. Ou seja, é a mesma boca, falando bênção e fé de rapto para uns, mas falando juízos divinos que estarão caindo sobre este planeta Terra que já está no ciclo divino para cair esses juízos que estão assinalados na Escritura, chamado aperto de Jacó ou a grande tribulação. Agora, ele escreve aí nessa página 90 do parágrafo 778, a vinda do Senhor e o rapto, e a ressurreição, e a transformação. Escada, Romeu e Julieta também coloca aí. Agora vejam. O que continua nos dizendo aqui nessa mensagem que estamos lendo do nosso irmão William diz: tudo isso será explicado pelo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que será o último de todos os profetas que o Senhor Jesus Cristo teve. Ele será o menor de todos, o Benjamim dos profetas, ou seja, o menor, ou seja, o menor. O menor é o último que nasce na família. Mesmo que Benjamim era o menor, mas sendo o menor recebeu a dupla porção. A dupla ração. Assim será com o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja o menor, receberá a dupla porção ministerial de Moisés e de Elias. O duplo ministério das duas oliveiras será a dupla porção que corresponderá ao Benjamim dos profetas. Depois desse, não virá outro profeta. Por quê? Porque com o ministério desse, Deus colocará a ressurreição aos mortos em Cristo e a transformação aos vivos em Cristo. Com qual mensageiro? Que já não está neste planeta Terra, vivo. Deus cumpriu através dele a ressurreição e a transformação? Com nenhum. Pois então, tem que buscar a pessoa, o instrumento que Deus está usando, porque ainda estamos nessa terra. Então tem que haver um ministério que opere a favor dessa noiva que está a ponto de ser raptada. E nesse instrumento encontrará então essa promessa dessa dupla porção. Em uma mensagem, nosso irmão William nos diz ali que foi a mensagem, o segundo Adão e a segunda Eva, Cristo e sua igreja, que foi pregado em 31 de janeiro de 2003. Aqui em Porto Rico diz, assim como os pais terrenos planejam ter filhos e dizem, vamos ter tantos filhos. E quando chegam ao que eles disseram que seria o último, dizem, este é o último. Por isso, muitas vezes colocam o nome Benjamim, o Benjamim da família, como foi Benjamim, o filho de Jacó. E por isso também há muitos que se chamam Benjamim, que são o último também da família, como Benji. E estava aí gravando nesse dia. Vem? Agora encontramos que Deus tem seu programa escrito, todos os filhos que ele ia ter. Portanto, não faltará nenhum. Não faltará nem o Benjamim dos filhos de Deus. Também ele determinou quantos mensageiros ele teria. E não faltará nem o Benjamim dos mensageiros de Deus, que é o último mensageiro de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e para o povo hebreu, e para a dispensação
dispensação do reino, e para a era da pedra angular, e para o reino milenial, e para sempre. O último será o Benjamim dos profetas mensageiros do Senhor. Agora vejam como Deus deixou, não por ser o menor para o final, mas que deixou o maior como mensageiro e como grupo também, como povo também. Porque é um povo, é um grupo que ele sempre antes deles virem a este planeta Terra, os teve ao seu lado. Os teve desde o princípio ao seu lado. Consequentemente, ao eles, Deus manifestá-los neste planeta Terra, pois ele foi buscá-los. Vejam, os buscou, porque os quer novamente ter onde os tinha ao princípio, ao seu ladinho. E por isso, a bênção que correspondeu hoje à Igreja do Senhor é a maior que igreja alguma de eras passadas recebeu. Agora vejam, no livro de Citações, página 117, página 117, nos diz, porque assim como ele atuou de era em era, através do seu mensageiro, o qual são ou foram o maior sinal que Deus enviou nesse tempo, porque o maior sinal que Deus envia é um profeta. Vejam, diz a 1037 da página 117, diz seu nome será chamado Emanuel. Como será isso? Como será isso? Deus feito homem. Esse é um super sinal. Ó Deus, se o mundo pudesse ver isso, que Deus e o homem são um. O super sinal, esse primeiro homem a quem Deus pôde vir, tudo que Deus era, o verteu em Cristo, tudo que era, o verteu, o derramou na igreja. Super sinal. Deus e homem juntos. Isso deveria ser o super sinal do último dia, quando a Bíblia inteira se teria cumprido nos últimos dias, um super sinal. A Virgem conceberá, e essa concepção, quando se realizar, será Deus manifestado em carne. Um super sinal. Quando se realize, será o quê? Será Deus manifestado em carne, na carne. Um super sinal. Notem vocês, super sinal. Tem um super homem hoje. É uma ficção de super homem. E todo tipo de super coisas. Mas a igreja tem um super sinal. Deus, novamente na igreja manifestada em carne humana. Deus unindo o homem. Ele é o super sinal. E ele escreve o sinal e escreve em cima aí mesmo em um profeta. E em cima escreve: a Virgem conceberá. E também escreve: o super sinal é igual Deus em carne. E também escreve o que Deus era, o verteu em Cristo, o que Cristo era, o verteu na igreja. Agora vejam como aí nos mostra que o super sinal, através da Virgem, 2000 anos atrás, foi Deus manifestado em carne no meio do povo hebreu para cumprir a obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. E nasceu de uma virgem. E o super sinal deste tempo final é que por meio dessa noiva, vejam, é onde Deus cumpre a vinda desse sinal, desse super sinal no meio da sua igreja, o qual é Deus, o Espírito Santo encarnado em um homem para cumprir essa promessa da vinda do Messias, da vinda do ungido, para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, quando Jesus ainda era criança,
ou seja, de uns 2 a 3 anos. De uns 2 a 3 anos. E luego, depois que os magos o encontraram. Vejam o capítulo 2. Vejam o capítulo 2, vamos ver algo aqui um momentinho. Vamos ver onde. Vamos ver onde. Verso 12 del capítulo 2 de San Mateo. Versículo dice, 12 do capítulo 2 de São Mateus, que não volviessem a Herodes. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Agora, já o menino tinha ali mais de 2 anos, porque a estrela esteve aparecendo. Vejam, ao redor de 2 anos, já era uma criança quando o viram. E quando esse arcanjo lhe aparece a José e lhe diz que se vá a Egito, diz que se vá para o Egito para que assim Herodes não o matasse, porque havia dado a ordem de matar tinha dado a ordem de matar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas vejam que depois, aí um pouquinho mais abaixo, para não ler tudo, vocês leem depois. Diz, verso 19 do capítulo 2. Versículo 19 do capítulo 2. Morto, porém, Herodes, morreu. E aqui um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Quem dá essa ordem a José? O arcanjo Gabriel. Agora, essa segunda forma é o que é em sonhos. Deus também fala em sonhos como uma segunda maneira de se revelar. E vejam que aí diz. Então se levantou e tomou. Já estou pelo versículo 21. Ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas quando ouviu que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, ou seja, que estava reinando ali depois da morte de Herodes, outro descendente de Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonhos, aí volta outra vez o anjo e diz: por revelação em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia. Foi e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. O que aqui nos mostra é que Deus guia os passos tanto dos filhos de Deus, pelos quais eles passam todas essas situações terrenas, mas por trás de tudo sempre está Deus guardando e cuidando-os. Guia os passos do justo. Quanto mais de um mensageiro. Quanto mais de um mensageiro de uma era, e quanto mais de um mensageiro dispensacional. E quanto mais o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, do cumprimento do sétimo selo, do cumprimento do anjo que era diferente dos demais, pois vai guiá-lo a os seus pais, para que desde o primeiro dia, vamos dizer, coloque o nome correspondente e pode ser
que inspire seus pais, como também que o próprio anjo diga a seus pais que coloquem esse nome. E aí vamos deixar. Porque todas essas coisas Deus a esteve abrindo e recordem que para esse tempo esse menino varão que le nació a nuestro hermano William, nasceu ao nosso irmão William, morreu e luego de eso, depois disso, podemos ver que havia uma boa relação de amizade em todo esse tempo, quando estava se realizando uns trabalhos de construção e por esse tempo mamãe estava grávida e de alguma forma estava esse ambiente em esses dias. Nesses dias, recordem que tinha se começado 1º de março com 28 de fevereiro ao 1º de março com essa gloriosa mensagem ali, mesmo que antes já se havia, ele já estava pregando desde a década de 60, mas mais marcado essa data desse ano e já depois em maio, vejam como Deus trouxe a cumprimento a promessa da qual ele tinha falado em sua palavra desse filho que lhe nasceria à Virgem, a sua igreja, a qual estava ali no meio esse arcanjo. E algum dia saberemos claramente tudo o que sabemos agora da orientação de José e Maria com a vida de Jesus, desde seu nome, onde ir, onde se mudar. Vejam, recordo que ele disse, porque me contaram, que disse, traga tudo para Caiei. Lhe comprou a van, era uma picape velhinha que papai tinha, e umas madeiras que tinha de construção. Ele trabalhava com seu pai, mesmo que tinha seus trabalhos fora também, ou seja, fora do meu avô, mas trabalhava mais diretamente com seu pai e meu avô, Ramon Pérez. Vejam, e ele disse, venha para Caiei. Ou seja, um caieiano. Venha para Caiei. Que é preciso fazer uns trabalhinhos em Caiei. E já. Isso foi por aí quando tinha uns 3 anos, de 2 a 4 anos, por aí, quando meu pai veio com minha mãe e meus irmãos e eu para Caiei. Ou seja que, vejam como tudo, Deus o vai abrindo e como estamos conhecendo neste tempo final, se abrindo esse 7º selo, e como foi em uma maneira tão simples, como começaria
começaria esse sétimo selo em um mistério, em algo secreto. E é agora, no tempo final, onde se está abrindo esse mistério, o qual contém essa fé de rapto. E se ele colocou o nome na primeira vinda, e foi dito, vai colocar por nome Jesus. Somente há um só Pai. Portanto, o mesmo Pai que coloca o nome em seus filhos, no seu filho, vai colocar o nome também ao seu outro filho. Ou seja que isso que ocorreu lá 2000 anos atrás, onde estavam todos os elementos ali do cumprimento da vinda do Messias, do cumprimento como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, nessa obra de redenção. Também em sua segunda vinda estariam todos os elementos para se realizar tudo correspondente ao cumprimento da sua segunda vinda. Porque o irmão Branham disse, será paralelo em tudo. E se é em tudo, pois temos que buscar o equivalente aqui do que ocorreu lá. Por isso é que ele sempre dizia, tenha os olhos bem abertos, porque pode passar despercebido. E então poderão dizer, como lemos alguns minutos atrás, mas já esses juízos não se supõe que haverá um rapto. Vejam, porque será de uma maneira tão humilde, tão simples, que se o povo não vigiava, iria passar despercebido. Deus está nos abrindo esse mistério cada vez mais e mais. E para uns, a fé vai subir e continuar subindo e continuar se elevando. Para outros, escutar a fé de rapto melhor os coloca mais incrédulos ainda. E mais então dizem, este é um louco, é um fanático. Vem, porque somente para os que vão ser transformados e vão ser raptados é que vão obter o conhecimento e vão crer nisso que Deus está cumprindo. Portanto, veja o que continua dizendo aqui nessa mensagem que estamos lendo. Moisés morreu. Mas depois apareceu no Monte da Transfiguração. Elias não viu morte. Subiu aos céus. Foi raptado. E apareceu depois no Monte da Transfiguração. Assim que os mortos e os vivos, representados os mortos em Moisés e os vivos em Elias, terão a esperança da ressurreição e da transformação nestes dias finais com esse duplo ministério, com essa dupla porção ministerial. Se com o ministério de Elias se sabia como subir ao céu sem ver morte, pois com esse ministério neste tempo final se conhecerá o segredo para a transformação, para a fé de ser transformado. Portanto, se requer que o povo tenha no meio dela esse ministério como uma das duas oliveiras, porque é o único que sabe tirar-nos dessa terra. Tem que estar esse ministério no meio da igreja, porque é o único que conhece esse mistério, conhece esse segredo para levar a sua noiva deste planeta Terra para transformá-la. Página 352 do livro dos selos nos diz
Ali nosso irmão Branham. E acontecerá que ao tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Para o que é que ele vem em sua plenitude? Pois para nos redimir, para nos transformar e nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. O super sinal é igual. Deus em carne. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder enviar essas palavras a todos meus irmãos e amigos, ministros, companheiros e também irmãos amigos das diferentes congregações. Hoje, quinta-feira 28 de dezembro deste ano 2023. E a todos que estarão se reunindo durante o dia e durante a noite, neste dia, e que assim possam escutar essas palavras desta ocasião sobre o tema o super sinal. É igual Deus em carne. Que Deus os abençoe e guarde a todos.